Podcast. Começando o podcast mão número 159, 159, depois de mais uma vitória, mas essa já era esperada, né? Inclusive, eu e Rodrigo Vessone acertamos até o placar no último podcast, vitória 3-2 sobre o São Paulo que, segundo Data Vessone, venceu nos últimos 10 anos 6 vezes o Corinthians. Em 10 anos, 6 vitórias do São Paulo, sei lá quantas vitórias do Corinthians, e nos 7 jogos na Arena, 5 vitórias do Timão e 2 empates. Uma vitória esperada sobre o São Paulo, que há muito tempo é freguês do Timão. Maércio Ramos, bom dia, boa tarde, boa noite para você. Bem-vindo ao podcast Timão 159, Morcegão. Sempre um prazer, Belo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, Vitão, Vessone, Teleco, para quem nos ouve, os apoiadores do podcast Timão. Quando você dá esses números levantados pelo Data Vessone, né, nos últimos 10 anos, 6 vitórias do São Paulo apenas, mostra quem é o verdadeiro soberano. Então, aquela coisa, sabe essa coisa da prepotência, né, do São Paulo, vai por água abaixo quando os números mostram, porque os números não mentem. Aliás, 3-2 mais uma vitória, os números falam por si. O Corinthians é o verdadeiro soberano. Mas como a gente não gosta disso, a gente é povo, vamos ficar com o Timão, aquele que não dá bola para o São Paulo, nem faz conta de quem é o São Paulo. Belo, que impressionante esse Corinthians, hein, Belo? Se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians abriu 10 pontos do Atlético Mineiro. Ah, são só 6 rodadas, não é nada. Cara, 10 pontos do Atlético Mineiro, que é um candidato real na disputa pelo título do campeonato, pelos jogadores que tem, enfim, pelo tamanho do clube. É uma vantagem muito significativa do Corinthians, com 5 vitórias e 1 empate nas primeiras 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, né não, Vitor Guedes? Boa noite, boa tarde, bom dia para você. Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco Belo, Morcegão, apoiadores e colegas de podcast Mão. Uma segunda-feira normal, tranquila, né? Ganhar do São Paulo, aquele tipo de jogo que a gente vai pro estádio, já deixa o texto semi-pronto, né? A novidade foi a grande atuação de Romero, pela segunda semana consecutiva na seleção da rodada que eu faço no jornal. Um jogador que eu sou grande fã da sessão de provas, nunca defendi. Ele, Marquinhos Gabriel, são os dois jogadores assim, tipo Sócrates e Casagrande do século XXI. Enfim, Romero melhor em campo, Corinthians do São Paulo. Eu acho que o placar nem refletiu o que foi. O Corinthians foi muito superior, 3-2 foi pequeno para o São Paulo. Rogério Ceni também teve uma grande ajuda, colaborou bem com uma escalação ridícula. Mas o Corinthians está de parabéns, líder, seremos líderes pelo menos até quarta-feira. Eu acredito em outra vitória quarta-feira, já antecipando. Contra o Cruzeiro, quarta-feira, na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro do Mano Menezes. E eu falei até na minha participação no Timão Universitário, né, Vitão? O Mano Menezes foi quem começou esse trabalho, seguido depois pelo Tite e pelo Fábio Carille, né? Esse esquema de jogo do Corinthians, que vem há 10 anos exatos, né? Começou em 2008, no início de 2008, vai fazer 10 anos em janeiro do ano que vem. E eu tenho minhas diferenças pessoais com o Mano Menezes, não gosto dele como pessoa, nem um pouco. Tem problemas que não vêm a calhar aqui, que não vêm contribuir nada para o podcast Timão, mas como profissional é um baita de um treinador e foi ele exatamente quem começou esse estilo de jogo, né? O Corinthians vai reencontrar o Mano, que na última passagem pela Arena Corinthians deu aquela entrevista desastrada, né? Falando que o Corinthians é sempre beneficiado em casa. Daí, eu não lembro que repórter perguntou para ele, na sua passagem aqui também era assim? E ele ficou sem resposta, né? Mano Menezes será o próximo adversário do Timão. Aliás, o Cruzeiro será o próximo adversário do Timão. O Mano é só um detalhe na história. Agora, Morcegão, antes da partida de ontem, eu fiz uma enquete no meu Twitter perguntando pro torcedor quem foi o maior personagem do clássico, personagem corintiano, claro, do clássico Corinthians e São Paulo. Como no Twitter a gente só tem a chance de colocar 4 opções, eu coloquei Danilo, né, pelos muitos gols que marcou no clássico. Coloquei o Tupanzinho, que fez o gol do Campeonato Brasileiro de 90. Coloquei o Dida, que pegou aqueles 2 pênaltis do Raí. E coloquei o Casagrande, né, pelos anos 80, as 2 finais contra o São Paulo, 82 e 83.
Só que o Romero, o Vitão falou bem, acho que entra nessa história, hein? Porque os 2 melhores jogos do Romero com a camisa do Corinthians foram um 6-1 em 2015 histórico e ontem os 3-2 também, mais um placar muito bacana que o Corinthians fez contra o São Paulo em um jogo memorável, né? Então o Romero acho que entra nessa história aí também, né, Morcegão? Obrigatoriamente, Belo. Sem o Romero, eu voto, vamos dizer, em questão aqui, já foi e tal, mas eu colocaria Tupanzinho, sem o Romero. Com o Romero, eu abro mão de todos eles. E olha cada jogador que você colocou aí, que história que cada um desses 4 jogadores que você colocou tem com a camisa do Corinthians. Mas hoje, eu sou o Romero. Se o Romero entra em qualquer enquete, hoje, por tudo que ele está representando, por tudo que ele passou, as chacotas que fizeram, os deboches, e ele enfrentou tudo e todos. Hoje, ele é um dos principais jogadores do Corinthians e o artilheiro da Arena. Se você botar um Romero nessa enquete, eu sou Romero, Belo. E aí, Vitão, só uma coisa. Você acha que o Romero já entra nessa história, o maior personagem do clássico Corinthians e São Paulo, como disse o Maércio, Vitão? Não, de forma nenhuma. Enfim. Acho... É minha opinião do Morcegão. É da minha opinião do Morcegão? É minha opinião do Morcegão? Não. Você tá certo em dizer que na história, eu não tô dizendo que o Romero é o maior personagem dessa história. Desculpa, se foi isso, eu me enganei mesmo, eu tô com o Vitão. Jamais, mas nessa enquete aí, se colocar o Romero, pra mim, de tudo que ele tem feito, até pelo momento eu coloco o Romero, mas eu tô com o Vitão. Acho que na história não é não. Desculpa, Vitão. Ele foi o melhor em campo ontem, foi o melhor do 6-1, tem importância no clássico. Agora eu e o Morcegão concordamos, de forma nenhuma tá nessa história aí, Tupanzinho muito mais, enfim, teve outros momentos, o Dida, que pegou 2 pênaltis do Raí naquela semifinal, as finais de democracia, Casagrande, Sócrates, Vladimir, Birubiru, a Taliba, que deu aquele drible que os São Paulinos bateram a cabeça, tem muito mais jogador nessa história de Corinthians e São Paulo, enfim, até o momento que o Corinthians ganha tanto do São Paulo que o time mata-mata foi 2000, né? Tem tanta gente aí, tem Christian Dedinhos que tá encostado, tem o Ronaldo que fez gol no Morumbi, enfim, tem muita história nesse clássico aí com o São Paulo, um clássico que a gente leva uma grande vantagem sobre o rival. Ô Teleco, tudo bem contigo, meu amigo? Também estava na Arena Corinthians, também acompanhou essa grande vitória 3-2 do Corinthians sobre o São Paulo. E Romero, o nome do jogo, aliás, Teleco, que era um dos caras que mais criticava o Romero, e quando o Romero faz um gol sempre lembra do Teleco. Você me criticou, ele fala. É isso, Teleco, ou você era um dos que confiava no futebol do Romero? Você me criticou. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. O que eu acho do Romero, que eu sempre achei, né? Ele tem óbvias limitações técnicas, né? Mas ele é muito, muito esforçado, compensa com isso, e daí ele vira xodó da torcida, né? Ontem, inclusive, Vitor Guedes gritava a plenos pulmões, Romero, Romero, no meio da partida. Então, acho que é isso aí. Acho que a gente tem que aproveitar de cada jogador o que de melhor ele pode oferecer. E ele tem dado uma consistência ali ao ataque do Corinthians que hoje os jogadores que entraram até agora não deram, né, Marco? Isso aí não dá para negar. Pois é, ainda sobre o jogo deste domingo entre Corinthians e São Paulo, vou chamar o Rodrigo Vessone para participar conosco e deixar o comentário sobre a partida. O Vessone que também estava na Arena Corinthians, aliás... uma presença recorde dos integrantes do podcast Mão nesse jogo, né? Acho que contra o São Paulo todo mundo quer ir. E o Vessone, que junto comigo acertou o placar do jogo no último podcast, falamos 3-2 pro Corinthians. O Vitor Guedes, que não acerta um placar, chutou 1-0 e gol do Jô, ainda, e o Jô que não marcou o gol, hein? Aliás, por que o Jô não bateu o pênalti, hein? Podia ter batido e marcado mais um gol em clássico, né? Mas enfim, o Jadson é o colaborador oficial. Alguém me chamou aí? Foi você, Vitão? Não. Eu sou o mais disciplinado, nunca chamo fora da hora. Não é o Luciano que responde, né? O Luciano... como é que é? Luciano Ronaldo. Toda pergunta que você faz pra ele, ele começa a resposta com um não. Até quando a resposta é sim. Se vocês repararem qualquer entrevista do Luciano, é muito engraçado. Você pergunta assim, Luciano, você quer ser o artilheiro do campeonato? Não, quero.
É muito engraçado, cara. Toda resposta ele começa com não. Esse teu não me lembrou. Mas enfim, queria convidar todo mundo que tá ouvindo o Podcast Timão a entrar no canal do Podcast Timão no YouTube, porque a gente coloca vídeos agora. Já teve o meu vídeo, já teve o vídeo do Maércio Ramos. Eu quero saber de quem vai ser o próximo vídeo, do Vitão ou do Teleco. Quem dos dois vai colocar um vídeo no próximo sábado, hein? Não serei eu enquanto não arrumar meu celular. É verdade, o celular do Vitor Guedes malemar faz ligação, né? Teleco, caiu no teu colo, amigo. Infelizmente eu tô numa fase terrível, viu, o Marco Belo. Mentira, tava bonitão na arena ontem. Tava bonitão na arena ontem, tava galã. Mas ninguém me viu, rapaz. Como é que a gente pode falar que tava... Eu não vi o Teleco, mas todo mundo... Você viu o Teleco? Eu vi ele hoje e falei assim, ele tá fugindo de mim porque eu encontrei o Vessone, encontrei o Marco Belo, mas não encontrei o nosso Danny DeVito. Eu encontrei o Vessone, ele estava chiquérrimo, e encontrei também o grande apoiador Tio Sam, que ontem esteve na arena, né? Um cara muito gente fina, por sinal, como todos os apoiadores do Podcast Timão. Ele tirou foto, não? Vitor Guedes. Tirou várias fotos e ele tá vendendo por $1.200 cada uma. Sua, né? Eu pagarei claro. $1.200, mas teria o direito de divulgar em todas as redes sociais, finalmente, uma imagem do Teleco que, segundo o Vitor Guedes, parece o Danny DeVito. Tio Sam, segura essa, por favor, hein? Seguinte, pessoal, o que eu tava falando mesmo? Do canal lá do Podcast Timão no YouTube, porque além dos vídeos da galera, do Vitão, do Teleco, do Maércio, do Vessone, dos meus vídeos, tem também a nossa torcedora símbolo do podcast, a Poli Cunha, que tá gravando vídeos semanais lá, e são muito bacanas os vídeos da Poli, e nessa semana ela cumpriu o primeiro desafio, que foi entregar um Bambi para um Bambi. Ela encontrou uma torcedora São Paulina lá em Brasília, onde ela mora, e entregou um brinquedinho em homenagem ao Bambi, depois da vitória do Corinthians sobre o São Paulo. Os próximos desafios vêm a seguir e você acompanha a nossa torcedora no canal do YouTube do Podcast Timão. E a gente tem uma parceria muito bacana também com o Almanac do Timão, do Celso Zelt, do André Pascovitch. E o André ele mandou um e-mail para mim hoje dizendo o seguinte, amanhã, como a gente está gravando o programa na segunda, então é terça, né? Dia 13, celebramos a vitória do primeiro jogo da semifinal da Liberta 2012 contra o Santos, 1-0 na Vila, gol do Sheik. Aliás, eu, Flávio Ortega e Gustavo Zupac fizemos esse jogo do meio da torcida do Santos. A gente quase apanhou, quase morreu, eu dando a escalação e o Ortega ainda contando uma história rapidinho aqui, abrindo um parênteses. O Ortega me desafiou a escalar o time que nem eu escalo na Transamérica, que eu falo assim, o time do povo, o Coringão. Eu falei, vou escalar. E eu escalei desse jeito, com um monte de santista do meu lado. Meu amigo, foi um dos jogos em que eu mais senti que eu poderia morrer. Mas quantos santistas tinham? Não, tinha bastante. Naquele jogo tinha bastante, Márcio. 3 mil? Não, naquele jogo deu uns 14 mil. Na Arena Corinthians seria o pior público do ano, né? Mas lá foi público de semifinal de Libertadores. Enfim, deixando a cutucada quase você levou uma bengala na cabeça, então. Tirando a cutucada de lado, celebramos bababá, teremos uma rodada especial dentro da rodada do dia, no Game do Timão. Você que não baixou o Game do Timão, baixe. É um aplicativo muito bacana que o pessoal do Almanac do Timão disponibiliza. Então, a gente vai fazer algumas perguntas para comemorar esta data especial nesta terça-feira, que é o dia que a maioria da galera vai ouvir o Podcast Timão, terça-feira, 13 de junho, comemorando o aniversário deste jogo semifinal. Vamos lá, pergunta para Maércio Ramos. No primeiro jogo das semifinais da Libertadores 2012 contra o Santos, essa é muito fácil, cara. Eu acabei de falar, pô. O Timão venceu por 1-0 como visitante. Onde aconteceu o jogo? Vila Belmiro. Muito bem. Vitor Guedes. O André foi bacana com a gente mandando essas perguntas, hein? Na vitória por 1-0 sobre o Santos na primeira partida das semifinais da Libertadores 2012, quem marcou o gol do Timão? Sheik no ângulo. Muito bem, de fora da área. Espetacular. Teleco, no primeiro confronto das semis da Libertadores 2012, o Timão venceu o Santos por 1-0. Qual jogador corintiano foi expulso no segundo tempo? Emerson.
Emerson Sheik, muito bem, perguntas facílimas para os três, mas tem perguntas médias e perguntas difíceis também lá no Game do Timão, especiais desta data, hein? Assim que é legal, você brinca com seu amigo, vê se ele tem uma memória boa sobre os jogos do Corinthians na Libertadores. Nossos três integrantes, Maércio, Vitão e Teleco, estão com a memória boa. Aliás, o Emerson não jogou o segundo jogo e eu vou perguntar aqui, porque eu não lembro nem o que eu comi ontem. Não lembro o que eu fiz anteontem, nem na semana passada. Quem jogou no lugar do Emerson o jogo de volta, hein, pessoal? Não lembro. O Emerson? Não, o Emerson foi expulso. Jogou o Danilo de pivô, como diria Tite. Jorge que fez o gol, inclusive, né, Vitão? Foi o gol de falta, né, do 1-1. Foi uma falta que estuvo para ele fez dentro da área. O ataque foi o Alex jogou. O Alex não era titular absoluto daquele time. Jogou Alex Armando e Danilo jogou de centroavante. Acho que foi isso. Boa. E fez um gol maravilhoso, Danilo, aquele jogo. Melhor domínio da história. Santos abriu 1-0 e o Danilo Santos empatou. de azul, né? Santos de azul, não foi? Aquele azul calcinha. Foi, sim. Não lembro da cor. Azul eliminação. Do Santos. Estava no Pacaembu esse jogo. Eu estava também trabalhando, aliás, estive em todos os jogos da Libertadores 2012, dentro e fora de casa, desde a Venezuela, desde Tátira até Yokohama, no Japão. É um orgulho que levarei para toda a vida, porque o Corinthians pode ganhar 1000 Libertadores, mas a primeira foi especial, né? Especial, inédita. Eu estava com minha mãe tomando chuva em pé no setor 21, bem ao lado de onde o Danilo fez o gol. Opa, e bacana, hein, Teleco? A sua mãe mostra a cara ou não? Mostra. Você não coloca uma foto dela no Twitter? Seria interessante. Tipo, o Teleco não aparece, mas a mãe dele sim. Eu não sei, eu vou ver os direitos autorais dela, viu? Ela é corintiana, Teleco? Corintianíssima. Imagina, eu ia com ela assistir o Sócrates, rapaz. Tomando chuva no Pacaembu, né, Teleco? Tomando chuva no Pacaembu. A época que no Pacaembu cabia 65 mil pessoas. Quero mandar um abraço pro pessoal do grupo de apoiadores do Podcast Timão, galera que bate papo o dia inteiro. Ontem, depois do jogo, eu me assustei, eu entrei, tinham quase 400 mensagens no grupo de apoiadores do Podcast Timão, galera que tá lá no Apoia-se. Fez o plano, já está participando do grupo do WhatsApp, pode conversar com a gente, e a gente está no grupo. Eu, Teleco, Maércio, o Rodrigo Vessone, o Vitão, quando consertar o celular, vai participar também. Então, um abração para todo mundo do grupo de apoiadores do Podcast Mão. Deixa eu ver aqui, Guilherme Henrique, Manuel Silva, Luiz Thiago, Tio Sam, a Andréia, que fez aniversário essa semana. Deixa eu ver quem mais participando aqui, Alex Miranda... quem mais está participando do grupo aqui? Eu estou vendo pelas últimas conversas, a galera que está escrevendo aqui, falando sobre diversos assuntos ligados ao Corinthians. Bem, tá de bom tamanho os abraços para a galera do grupo dos apoiadores do Podcast Mão. Tatá também, grande Tatá, que também participa do grupo de apoiadores do Podcast Mão. Já falamos bastante sobre... Não, a Thaís que tem um canal no YouTube. Qual que é o nome do canal da Thaís mesmo, Márcio Ramos? Tá certo. Tá certo, o canal Tá Certo, e ela que fez a entrevista com o Danilo pra gente no dia que teve a participação do Danilo lá na loja Poderoso Timão Ipiranga. Queria mandar um abraço pra galera da Rádio Coringão, para Rádio Livre Gaviões, Rádio Memória Corintiana, todos eles divulgando o Podcast Timão. Quero falar que o Podcast Timão sempre está melhorando, a gente já está no programa número 159, mas sempre buscando melhorias. Então agora temos vídeos lá no canal do Podcast Timão no YouTube e temos programetes também semanais e novidades para vocês sempre no canal. Por isso é importante que você nos siga no Facebook, nos siga no Twitter, no YouTube, curte lá o canal do podcast no YouTube, se cadastra no canal do podcast no YouTube, não custa nada, é só se cadastrar, aperta assim, cadastre-se, pronto, você já está cadastrado no canal do podcast no YouTube. E se der, se você quiser ajudar a gente,
entra lá no apoia.se/podcastmão. A partir de R$5 você contribui para esse programa continuar no ar e participa das nossas promoções, concorre a prêmios e pode conhecer os ídolos do Corinthians, os jogadores do presente e do passado. Contra o Cruzeiro, quarta-feira, acho que não vai ter Fagner e Rodriguinho não, né? Que eles vão jogar na terça-feira. Acho que é mais um jogo sem Fagner e sem Rodriguinho. Deve manter o time que venceu o São Paulo. Tem palpite para esse jogo, Teleco? 1-9-1-0. Eu aposto em 2-0, meu caro. Para quem? Que pergunta besta, Marco Belo. 2-0 para o Esporte Clube Corinthians Paulista. Mano Menezes, para você, é melhor treinador que o Fábio Carille hoje? O Mano Menezes é um péssimo treinador. Caramba, ele veio falar que o Corinthians ganhava time com ajuda de arbitragem. Então, para mim, Mano Menezes morreu. Foi o moleque. Ô, Vitor Guedes, quem é melhor treinador, Mano Menezes ou Fábio Carille? Hoje, Fábio Carille faz um trabalho muito melhor que o Mano Menezes. Fábio Carille, aliás, que chegou o Corinthians junto com o Mano Menezes, trabalharam juntos. O Mano Menezes é muito mais consolidada que o Carille, isso é óbvio. Mas o momento atual, eu não lembro do último título do Mano Menezes. O Carille foi faz um mês, campeão paulista, e faz um trabalho muito melhor com menos peças. Hoje, Fábio Carille tá melhor que o Mano Menezes. Agora, o conjunto da obra do Mano tem uma carreira mais extensa, isso é óbvio. Né? Mas hoje o momento do Fábio Carille... Mineiro, aliás, não, mano, eu não tenho nenhum treinador dos 20 do país, da Série A, ou 40, se você botar a Série B, que hoje faça um trabalho melhor que Fábio Carille. Renato Gaúcho não tá no nível? Tá fazendo um bom trabalho no Grêmio também. Mas acho que o Carille hoje tem, com as peças que tem. E ele me surpreendeu, né, nesses últimos jogos, porque o Corinthians está sempre na conta do chá, parece jornal. Toda vez manda a gente embora, fala, não vai dar mais para sair jornal. Manda embora e sai jornal, manda embora e sai jornal. E o Corinthians tá meio assim, né? Perdeu o Rodriguinho, perdeu o Fábio, você vai jogar quem? Ganhou do São Paulo, jogando muito melhor que o São Paulo, com o Paulo Roberto na lateral, com Marquinhos Gabriel ressuscitado, Jadson jogando mal, o Corinthians assim criou muita chance. Quer dizer, o trabalho dele realmente é muito bom. O Fábio Carille, pra mim, eu concordo. Eu citei o Renato Gaúcho porque o Grêmio tá jogando muito bem, mas concordo com o Vitão, com as peças que tem, o Fábio Carille faz hoje o melhor trabalho de todos os treinadores, de todas as séries do Brasil. Não, tô mentindo, eu não vejo a Série D, não faço a mínima ideia quem são os treinadores da Série D. Mas Série A e B, pelo menos, que a gente acompanha, o Fábio Carille faz o melhor trabalho disparado. E para você, Márcio Ramos? Fábio Carille, o Mano Menezes é treinador, tem mais estrada, mais experiência, é matreiro. O Fábio Carille é limpo, é um técnico de futebol, um estudioso que aplica aquilo que aprende e que já aprendeu e aprenderá muito mais dentro de campo, dentro dos treinamentos. Então, para mim, Carille é mais treinador, mais técnico do que o Mano Menezes. Porque técnico e treinador para uns é a mesma coisa. Eu faço essa diferença porque eu acho que o Fábio Carille, ele não vai pelo lado da malandragem, etc. Ele vai pelo lado do estudo. É um cara que se preparou para essa carreira, tanto dentro como fora de campo. Então, Fábio Carille, para mim, como disse o Vitão, ele recuperou Marquinhos Gabriel, uma aposta que muita gente já não fazia, ele bancou, como bancou outros também. E o Paulo Roberto, ele improvisou na lateral direita, ele tinha outros, mas improvisou o Paulo Roberto. Quer queira, quer não, tem dado certo. Você falou um adjetivo para o Fábio Carille que eu acho importante nessa comparação. O Fábio Carille é limpo. Prestem atenção e entendam quem quiser entender. Fábio Carille é limpo. Tem treinador por aí que não é. Palpite para o jogo Corinthians e Cruzeiro, Márcio Ramos? 3-0 Corinthians. 3-0 Corinthians. O Cauã Lara escreve aqui no Twitter do podcast Mão: eu ri dos palpites do Marco Belo e do Vessone. Manjam ou não? Vai Corinthians. Acertando, manjam. Esses são chamados manja. Marcelo de... Manja? Não, manja é outro. Manja é o cara que entra no vestiário ali. Não é? Marcelo de Melo: sacanagem, Marco Belo, acertar o placar na transmissão do podcast Timão pelo Face é sacanagem, não precisava sofrer tanto. O Leandro Ramalho: Marco Belo, seja honesto e admita que nós nos encontramos por volta das 13h30, muito antes do clássico. Sim. Na sala de imprensa da Arena Corinthians em Itaquera. Gravamos o vídeo que está no nosso canal, no podcast. Aliás, você que ouve o programa, apoia e não curta a página. Você acha fácil no Facebook, podcast Mão. A gente ia gravar e tal.
O Marco Belo falou assim, vamos gravar palpite? Puta, mas eu sempre falo 1x0. Eu falei, 1x0 é meu, fala 3x2 que vai ser 3x2. Eu passei pra ele e ele assumiu, enfim. Só que não dá o crédito. É canalha, né? Canalha, diria Bezerra da Silva. Ô, Vitor Guedes, essa sua artimanha daria certo se eu não tivesse dado o mesmo palpite no podcast Mão 158, que faz uma semana. Então não vem com essa não, que esse era meu palpite do Vessone desde o último podcast Mão. O Leandro Ramalho também falando sobre a gente ter acertado os palpites. O Thalisson Alencar também participando aqui pelo Twitter Podcast Mão. Dá o seu palpite pro jogo de quarta-feira, Vitor Guedes. Bom, depois do Corinthians meter 5 e tomar 2 gols do Vasco e fazer 3x2 no São Paulo, então quando está fazendo bem mais gol do que fazia, tomando bem mais gol do que fazia, eu vou inovar e vou dizer Corinthians 1, Cruzeiro 0. Né? Gol de Jô. Não sei, né? O Cruzeiro é clássico? Estou em dúvida se o Cruzeiro é clássico. Aliás, o Jô não fez gol, mas fez uma atuação brilhante contra o São Paulo. O lance do segundo gol, tudo bem que o Michael é horroroso e o Lucão e o Douglas, se juntar os dois, não dá um Dama, um Pinela. Mas o jeito que ele retomou a bola, apareceu na frente, o Romero acertou o passe, ele estou de direita, foi uma boa defesa do Renan Ribeiro. Aliás, Renan Ribeiro disparado, o melhor do São Paulo no clássico. E o terceiro pênalti ele sofreu, chutou 2 bolas no gol, quer dizer, não foi... O bom do jogo é que tem centroavante como o Fred, por exemplo, quando não faz gol é uma merda. Ou faz gol ou não faz gol. O jogo, mesmo quando não faz gol, tem jogado bem. Jogou bem contra o Atlético Goianiense quando perdeu um gol ridículo, é verdade, mas deu 2, 3 gols pro Cleison. E ontem contra o São Paulo, pelos gols, pelo gol, tudo deu o melhor do jogo pro Romero, mas o Jô teve ali pau a pau com o Angel. Era só isso, Vitor Guedes? Falei pouco, não? Só. Se quiser, eu faço a atuação de 1-11. Não, isso aí vocês fazem lá no Timão Universitário que eu sei. Para finalizar essa edição 159 do Podcast Timão, essa edição alegre do Podcast Timão, eu vou deixar para vocês três, que a gente precisa deixar um desafio para nossa torcedora. A Poli Cunha vai gravar um vídeo nos próximos dias e a gente tem que deixar um desafio para ela. Então, Maércio Ramos, Vitor Guedes e Teleco. Pensem aí, um dos três, mande um desafio. Eu já mandei o desafio que foi entregar um Bambi para um Bambi. Agora vocês, Maércio Ramos, Vitor Guedes e Teleco. Um desafio para o próximo vídeo da nossa Poli. Um de cada? Não, um para os três. Os três pensam em qualquer desafio aí. Tá. E responde agora também, é isso, né? Se possível. Peraí. Eu acho que ela devia gritar vai Corinthians para um ônibus que tá passando, Marco Belo. Boa, vai Corinthians para um ônibus que tá passando, ainda mais em Brasília, vai ficar engraçado. Boa, Teleco, desafio dado, vamos ver se vai ser cumprido, eu vou escrever no Twitter, mas ela com certeza ouve a gente e vai fazer esse vídeo com o desafio dado pelo Teleco. E o ouvinte do Podcast Irmão também pode passar pelo Twitter os desafios para nossa torcedora nos vídeos que são gravados lá no canal do YouTube do Podcast Irmão. Márcio Ramos, um abraço, meu amigo, até a próxima. Até a próxima, e a próxima é depois do jogo contra o Cruzeiro, e nós vamos estar comemorando. E aí, sem falsa modéstia, mais uma vitória. Tô batendo asa! Valeu, Vitor Guedes. Aquele abraço, até quinta-feira, certamente na liderança ainda. Valeu, que som do Vitor Guedes, hein? O Vitor Guedes é o melhor som entre os integrantes do Podcast Irmão, sem sombra de dúvidas, e disparado na frente o melhor som. Teleco, um abraço pra você, até a próxima. Um abraço, e essa virada do som do Vitor Guedes foi igual do Romero, hein? Vai, Corinthians. Mas tô pagando o microfone em 38 vezes, né? Abraço. Um abraço. Podcast.